aqui. Voltamos com Assim Fica Fácil. Essa é a Tânia, Olá. que vai ensinar a fazer uma pintura em tecido. E aí eu estava conversando com ela, eu falei, Tânia, vamos fazer uma coisa diferente, né? Porque ao invés de fazer floral, fazer os trabalhos um pouco mais country, aquela coisa... Vamos trabalhar com a Frida Kahlo, que é uma mulher que é super forte, que está com uma imagem muito bem rentável no mercado hoje, inclusive. Muita gente está usando a Frida como objeto de decoração. Sim, inclusive logomarcas. Pois é. Tem várias marcas de várias coisas. Ela aceitou o desafio, criou um modelo, criou um risco especificamente para cá, que vai estar no site bonitinho para você copiar. Sim. E a gente vai ensinar como fazer agora. Bem-vinda, Tânia. Nem falei bem-vinda. É a amizade de muitos anos. É verdade. Né? Então, Má, a gente vai depois disponibilizar o risco. O risco é super simples, né? Eu achei legal que é um risco bem simples mesmo. Sim, é um risco bem simplesinho, até para quem está começando na pintura não vai ter nenhum problema. Tira o risco no tecido com o carbono amarelo. Isso pode ser uma toalhinha, como a gente está fazendo a sugestão aqui. Essa é uma toalhinha com o barrado bem fechadinho para pintura. Próprio para pintura. Decupagem. Isso, mas esse desenho ele pode ser uma camiseta, ele pode ser uma almofada e por aí vai. Sim. O que a gente inicia o desenho depois do risco, eu já trouxe ele um pouquinho adiantado, mas a gente vai passo a passo. Então, o que a gente inicia o desenho é o fundo. O fundo a gente vai fazer com um verdinho kiwi. Deixa eu tirar isso daqui, Taninha, só para poder liberar espaço para o Cauê te mostrar. Bacana. E o verdinho kiwi, a gente vai fazer uma misturazinha dele com o diluente. Diluente para tecido. Diluente para tecido. Pouquinha tinta no pincel. Se tiver muito, a gente tira o excesso no pano. E a gente vem bem devagarzinho aqui, ó, no cantinho, para fazer o sombreado, ó. Vai fazendo bem de levezinho. Bem de levezinho, pouca tinta no pincel. O menos é a mais. Se tiver um pouquinho carregado, você tiver dúvida, tira aqui no tecidinho, no pano. Vai fazendo uns movimentos circulares aí, tipo liquidificador do tecido. É, assim, bem devagarzinho, bem tranquilo. Tá. É legal, antes de começar qualquer parte da pintura, fazer esse fundo. Então, a gente vai fazer o fundo aqui dela também. Ó, aqui em volta do desenho. E a gente vai fazer todo esse fundo aqui. A ideia é não deixar ele todo fechado. É legal esses manchadinhos que ficam justamente para dar uma ideia de um fundo mais suave. Se a gente fecha a tinta, ele vai ficar muito pesado a pintura. Não é bacana que assim, quando você faz um fundo, você muda completamente o conceito da pintura, né? Você destaca o desenho, inclusive. Exato. Né? Você coloca esse desenho em destaque. Então a gente vai fazer todo o fundo, depois o desenho pronto vai ficar disponibilizado no site, o pessoal vai poder acompanhar direitinho aonde que tá a sombra, onde que tá a luz, e aí fica mais fácil para poder entender todo esse jogo. Mas o importante é fazer primeiro esse fundo todo dela, do gatinho todo, depois a gente começar o desenho em si. Certo. Agora vamos para a pele dela. Pele dela, amarelo pele, simples assim. Tá dando pra pegar aí, Cauê? Tá dando pra pegar certinho? Quer que eu venha um pouquinho mais pra você? A gente já faz um pouquinho mais pra cá só. Assim? Beleza. Sim, beleza. Então a gente vai aqui, eu vou colocar aqui desse lado pra vocês verem melhor. Ó. Nunca dilua a tinta pro tecido, tá, turma? Não, nunca mesmo. Se precisar, se for necessário, diluente para tecido. Ele fixa melhor nas tramas do tecido, a tinta, e ele dá uma leveza maior à pintura que você está fazendo, né? Aqui no caso da nossa Frida, a gente só vai usar o diluente mesmo no caso do fundo. No caso da frente dela mesmo, não tem tanta necessidade, até porque a Frida, o que caracteriza os desenhos de Frida Kahlo é uma intensidade de cores. Então é legal a gente ter essa cor mais viva, mais forte mesmo. Aqui do ladinho, no rostinho dela, fizemos todo o amarelo pele. A gente vai fazer um sombreadinho. Pouquinho só de tinta caramelo, ó, bem pouquinho, espalha para dar um sombreadinho, bem suave. Você tá usando todos os pincéis de cabo amarelo? Todos de cerda, cabo amarelo, ó, tranquilo. O primeiro foi um tamanho 10 e esse é um tamanho o quê? 4? Isso, 6? mas eu vou deixar todas as referências dos pincéis também no site. Que vai que alguém tá pintando junto com você agora, já tá sabendo qual que é, né? Com certeza, mas o mais importante do número do pincel, é você se sentir bem para fazer o traço. Então você escolhe. Tem gente que faz toda a pintura com um pincel só, praticamente. Mas isso vai muito da pessoa. Depois que a gente fez esse sombreado para dar um bronzeado na pele dela, a gente vai colocar uma luz. Então a gente vem com um pouquinho branco, o mesmo esquema, tira o excesso no pano. Sem diluir também. Sem diluir, pincel sequinho, ó. Só uma luzinha. Para dar um destaque. O bom é que o tecido ele não seca imediatamente, então você consegue ir fazendo essas nuances de cor. Exatamente. Misturando um tom com outro. Existem técnicas chamadas de sombra e luz seca que também dá um efeito legal, mas aqui no nosso caso a gente precisa dela molhada mesmo para ela miscigenar mesmo, misturar.
né? É um dos melhores investimentos em artesanato a tinta para tecido, porque você usa tão pouquinho para pintar tecido, Nossa, né? rende bastante, Rende bastante. muito. Agora a gente vai poder fazer, a gente escolhe ou o olhinho ou o cabelo. É interessante a gente sempre começar pelo rosto, porque a gente tem a mão livre para colocar em cima e aí fica mais fácil pra gente manipular o pincel. Certo. Fica fácil, ó, o fundo branco, não precisa fazer tão certinho. Ó, a gente faz o fundinho do olho. E aí a gente vai para um olho castanho. Ó, enquanto você prepara o castanho do olho, Sim. tem um quadro aqui que chama Eu Faço Assim. Olha, E aí a gente vai fazer agora, ver o que as pessoas estão fazendo por aí. Como que você faz, Tânia? que bacana. Você sabe como você faz? Faço o quê, por Pois exemplo? vamos ver. Eu faço assim. Oi gente, eu sou a Maura Castro, sou artesã, trabalho com patchwork e vocês sabem que eu sou apaixonada por tudo que eu faço. Então vamos lá no quadro Eu Faço Assim. Todos sabem que eu gosto muito de trabalhar com bolsa, então eu procuro dar sempre dicas fáceis que dá para todo mundo fazer, super assim, simplesinho mesmo. Procuro trabalhar com os tecidos bonitos para destacar no nosso trabalho, ficar assim bem caprichado. É uma coisa assim bem bonita, bem gratificante, que eu sei que todo mundo vai conseguir fazer, tá? Então fica aqui uma dica e um super abraço, espero que todos façam. Gostaram? Como é que você faz? Como é que você faz? Com amor. Né? Com amor, com amor, sempre. Ó, ela já fez o fundinho castanho. Isso, a gente faz um olhinho com fundinho castanho. Com o pincel filete, para ficar mais fácil, a gente vai fazer a íris do olho. Quanto mais detalhe, melhor. Então a gente faz essa bolinha, que seria a íris do olho. Tá. Devagarzinho, não tem pressa. Que é isso que vai dando a sofisticação do seu trabalho, né? Exatamente. E a gente vai fazendo os risquinhos, ó. Tirar aqui. Bem, olha, a gente precisa fazer esse detalhezinho aí com as contas todas pagas, com o almoço feito, com o marido na rua. Ou então, Porque- justamente para esquecer tudo isso. Não, você tem que fazer com aí você tá calma pra fazer esse tracinho desse tamanho, gente. Ah, mas é tranquilo. Isso Não aqui, é? isso aqui tira a gente, talvez, até dos problemas. Aí você se acalma justamente fazendo isso. Então você faz esses detalhezinhos da íris em volta, É. né? Aqui em volta do olhinho, conforme foi feito aqui, a gente vai fazer, ó, o contorno. Tá. Vai devagarzinho. A tinta escorrega super bem no tecido, ó. E a gente faz o contorninho do olho. Você também dá uma hidratada na célula do pincel liner? É legal. É legal dar hidratada assim. Mas aqui, como a Mas gente já pouquinho, tinha... tá? É só pra deixar um pouquinho, porque o liner ele Sim. pega pouca tinta. Então se você não colocar um pouquinho de água nele... Põe uma tinta, faz assim, ó. Pra não deixar as cerdas deles arrepiadinhas. É. Fechou. Aí aqui é só o contorno do nosso olhinho, ó. Vai devagarzinho, sem pensar nos problemas como diz o Marcelo. E consegue. Vai fazendo devagarzinho aqui, ó. A gente faz aquele delineador que a gente tem problema pra fazer na gente. Mas na Frida vai ficar lindo, com certeza. Vai devagarzinho, ó. Não tem pressa, pouca tinta. A tinta só na ponta do pincel, que é muito importante, ó. É, pra não ter carga excessiva de tinta pra não manchar. Exatamente. Ó. Aqui a gente tem que fazer rapidinho, mas em casa com calma, sai bonitinho. E em cima, a gente ainda tem a volta do olhinho dela com o marrom, que é esse côncavo, né? Aqui, ó. A gente faz um côncavo, Bem suave. bem suave, pra Eu ficar tô bem louco pra você fazer tranquilo. as flores. A gente tá com 2 minutos e meio pra fazer. Opa, vamos lá. Super fácil. O que a gente tem que escolher bem quando É. a gente for pintar a Frida são as cores dela. É, gente, tem que ser cores bem vibrantes, tá? A Frida, ela, a característica dela são as cores bem vibrantes. Então, batom sempre vermelho, blusinha vermelha, verdão, azulzão, cor forte. Nada pastel. Nada Pra quem assim, não muito conhece, a suave. Frida Kahlo é uma artista mexicana Sim. que foi muito impactante politicamente, artisticamente, Na literatura, ela foi muito afetivamente, literativamente. importante. É, tudo mente. Tudo foi muito expressiva em tudo e foi muito marcante e até hoje é uma expressão muito forte da arte mexicana e mundial. E referência em cores, inclusive. Referência em cores, referência em qualidade de trabalho. Sim, sim. Foi uma mulher muito intensa. Ela... Então dá uma procurada aí também nas internet da vida para poder entender mais um pouco do processo dela e conhecer um pouquinho mais, que é bem bacana. Sim. E que é uma figura que hoje está sendo usada com muita força na decoração em várias coisas, almofada, quadro,
peças de decoração, dá uma procuradinha que vale bem a pena. Quer investir também em alguma coisa que venda bem, a Frida é uma boa imagem. Sim, tá super moderno, super atual mesmo. Aqui a gente vai usar o vermelho vivo e aqui também a gente vai dar umas nuances aqui para diferenciar as flores da frente e de trás. Certo. Com o púrpura. E a flor da frente a gente vai dar uma clareada com o amarelinho. Com o pincel liner... Olha, vou te falar uma coisa, só esse vermelhão já tá bonito. Ah, eu acho show de bola. Eu acho show de bola. Com o pincel liner, simplesinho, a gente vai vir aqui, ó, e fazer só um rocambole. Um rocambole aqui em volta, ó. Pra poder ver. E aí você pode ir fazendo os detalhes que você quiser também, né? Sim, inclusive essas florzinhas que a gente tem no fundo, ela é feita com as costas do pincel. Ah, entendi. Então, com a bundinha do pincel, você faz todas essas florzinhas que tem em volta dela ali no nosso tecidinho pronto. Bom, quem quiser ter acesso a mais trabalhos da Tânia, quiser fazer aulas com ela, comprar produtos dela, encomendar alguma coisa para ela fazer para você, sim, só entrar em contato, telefone de Tânia. Isso, 95198-7986, DDD 11, ou pelo Facebook, Tânia Magali, Flor Morena, ou Ateliê Flor Morena. Ateliê Flor Morena, Tânia Magali, Flor Morena. E o telefone repete? 95198-7986, DDD 11, São Paulo. E aí você tem todos os contatos dela para poder entrar em contato, assim como também da Karen e do Jonathan, que estiveram aqui com a gente hoje. Essas pessoas trabalham comigo nos eventos que eu faço aqui em São Paulo, em alguns fora de São Paulo também. E aí eu tive a ideia de fazer, vamos todos juntos para poder fazer um programa diferente, mostrar às pessoas o trabalho que as pessoas que me ajudam também fazem, né? Sim. Então você pode participar também, mande sua mensagem, seu e-mail, participe sempre do programa. Amanhã a gente tá de volta. Um beijo para todo mundo, muito obrigado. Tchau. Tchau.